Então, nós vamos dar início, oficialmente, a esse evento, que é importante para a universidade. Gostaria de que todos sejam bem-vindos. No ano em que a PUC completa 75 anos, nós temos mais um motivo para comemorar: o lançamento da Biblioteca Negra e do selo Autorias Negras pela EDUC. A pedido da reitora, a professora doutora Maria Amália, atendendo a demanda dos estudantes de coletivos da universidade, foi organizado um grupo de trabalho que teve à frente a professora doutora Márcia Flaire Pedrosa, pró-reitora de Planejamento e Avaliação Acadêmicos, e contou com membros da PROCRC, professor Dr. Pedro Aguerre, da EDUC, Tiago Pacheco, da Biblioteca Pedro Maricato, da Assessoria de Comunicação, professor Dr. Luiz Augusto de Paula Souza, o Tuto, professora Amailton Magno Azevedo, da Faculdade de Ciências Sociais, professora doutora Mônica Mello, da Faculdade de Direito, dos representantes discentes da pós-graduação Felipe Correia, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social, da aluna do Programa de Serviço Social Carla Cristina Teodoro, ambos do coletivo Neuza Santos, Maria Carolina Oliveira Chiacherini, do curso de graduação em Direito, pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto, e eu, Fábio Mariano da Silva, que estou secretário-geral da reitoria, sou vinculado ao grupo de estudos INANA. Agradecemos ao grupo que trabalhou e estendemos também o nosso agradecimento à secretária da PROPAC, Yara Vieira, pela ajuda na organização dos encontros, à Divisão de Tecnologia da Informação, DTI, as equipes da ACI, Assessoria de Comunicação Institucional, e da TV PUC. Esse evento Autorias Negras será realizado em 3 dias subsequentes e contará com a participação de pesquisadores e pesquisadoras da PUC de São Paulo e de outras instituições, cuja contribuição em torno de questões étnico-raciais tem sido fundamental para avançarmos na produção de conhecimento qualificado e terá a possibilidade de participação do público pelo chat do YouTube. Contamos também com os tradutores de Libras, que já agradecemos, o Leandro Martins da Rocha e o Michael Lemos dos Santos. Portanto, curtam, compartilhem, participem enviando perguntas ao chat. Todos nós sabemos que, ao fazer parte de uma sociedade fundada no mito da democracia racial, também invisibilizamos por muito tempo a produção de conhecimento de homens e mulheres negras, não só no Brasil, mas também mundo afora. A violência antinegra, na qual o capitalismo se funda, fez com que esses sujeitos fossem submetidos ao que a filósofa americana Miranda Flicker chamou de injustiça epistêmica, que, em razão do preconceito, foi praticada por grupos que, se tornando hegemônicos, acabaram se beneficiando da credibilidade epistêmica em detrimento de outros conhecimentos que foram desqualificados. Por isso, num momento de retrocessos sociais e políticos no nosso país, aprendemos a lição das feministas negras que nos motivam a seguir em marcha e, como diz a escritora Bell Hooks, aprendendo a tomar posse da língua para romper costumes e sentidos padronizados e nos transformarmos em sujeitos. É nessa esteira que a PUC São Paulo toma mais uma ação prática e torna uma organização coletiva numa ação institucional. Por isso, para dar início a essa primeira parte do evento, gostaria de contar com a fala e convidar a magnífica reitora da PUC, professora doutora Maria Amália Pia Bibianderi, que vai fazer a abertura oficial do evento Autorias Negras. A palavra à nossa magnífica reitora. Bom, eu quero dar meu boa tarde a todos que estão aqui. É uma enorme alegria, eu estou me ouvindo de novo, é uma grande, enorme alegria estar aqui abrindo este evento. Né? Esse é um evento com o qual sonhamos, digamos assim, desde o primeiro dia da primeira reitoria, do primeiro mandato na reitoria. É um evento que abre definitivamente na universidade um compromisso que é historicamente devido por toda e qualquer universidade num país tão desigual e tão diverso como é o Brasil. Eu queria destacar que, com esse evento, a gente, de um lado,
abre um serviço que sempre foi devido para o bom andamento acadêmico, que é o início da coleção de obras negras, digamos assim, de autorias negras na nossa biblioteca, e abrimos uma nova história na editora da Universidade, na Educ, que passará a ter um selo que publicará obras que são importantes para que entendamos o Brasil. Entender o Brasil é entender que o Brasil não é um país branco, não é um país de brancos, é um país diverso e é um país em que os negros, os pretos, os pardos, os indígenas, os estrangeiros, de uma maneira geral, são parte desse país e as suas histórias, as suas perspectivas, as suas demandas, as suas análises, as suas interpretações e as suas culturas, os seus modos de ser precisam ser conhecidos, reconhecidos, considerados e precisam fazer parte da nossa cultura, do nosso país. A PUC dá um pequeno passo, dá o passo de reconhecer na sua biblioteca, na sua editora, na sua prestação de serviços, todas essas características, e por isso é uma grande alegria estar aqui e poder dar início a esse evento, que não se encerra no evento, né? Ele inicia, eu gostaria de poder dizer, espero que assim seja, mais um passo da universidade no caminho da inclusão e no caminho da inclusão com diversidade. Então, eu agradeço a todos aqueles que se dispuseram, agradeço enormemente à biblioteca, à Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos, à editora da universidade, a todos os pesquisadores e todas as pesquisadoras que têm estudado fenômenos relacionados com a questão racial no Brasil, pelo seu empenho, pela sua dedicação, e espero que essa universidade possa se apropriar desse presente que nos dão aqueles que construíram a história das autorias negras e que construirão essas histórias. Então, eu espero que a universidade possa se apropriar desse presente que nos dão estas autorias e possamos, com isso, nos tornar uma melhor universidade. Eu fico por aqui, eu gostaria de dar a palavra ao vice-reitor, que certamente também terá o que dizer nesse momento, e desejo a todos um excelente evento, mas especialmente desejo que a nossa Biblioteca Negra e que nosso selo Autorias Negras da Educ possa, a partir de hoje, crescer em importância, em relevância e em tamanho na nossa universidade. Muito obrigada, bom evento e nos vemos em breve. Muito bem. Então, eu quero cumprimentar a todas, a todos. Quero dizer, secundando a professora Maria Amália, principalmente na parte que nós ouvimos. Na parte que nós não ouvimos, eu suponho que ela disse, mas na parte que nós ouvimos, eu quero assinar embaixo. Quero dizer, seriamente, que eu tenho muita honra de participar desse evento, da abertura, do lançamento da Biblioteca Negra da PUC, e da coleção de autorias negras, porque isto faz com que a universidade cumpra mais uma etapa nessa sua missão democrática de debater ideias, de acolher a todos. Nós temos uma prática que todos sabemos, nós daqui e os de fora, de acolher as pessoas, professores, alunos, funcionários negros. Mas precisamos dar uma atenção especial à cultura negra. Esse é o grande problema. País nenhum do mundo evolui culturalmente, socialmente, fraternalmente, se não tiver conhecimento da sua cultura. E nenhum de nós duvida que a cultura negra é fundamental para a formação de todos nós. É preciso conhecer, é preciso refletir, é preciso incorporar. A sociedade que nós vivemos é de tal modo perverso que aquele professor que todos conhecemos, o Boaventura de Souza Santos, o meu fraterno português, chama de epistemicídio. Não é só
esquecer a cultura negra, é tentar destruí-la. Essa é a importância desse evento de hoje. É lutar contra essa destruição, é trazer à tona e incorporar a cultura. Evidentemente que o professor Amailton, que daqui a pouco vai nos brindar com uma palestra, vai nos ensinar tudo isso. Mas eu quero transmitir a todos meu profundo obrigado por permitir que eu participe desse evento e o meu orgulho de pertencer à PUC, fundamentalmente nesse momento do lançamento. Professor Fábio Mariano, muito obrigado e parabéns a todos, mentores e realizadores desses eventos, né? Tanto da biblioteca quanto da atuação da EDUC. Muito obrigado a todos. Professor Pedro Paulo, muito obrigado pelas palavras. Nós gostaríamos aqui de dizer que o chat está aberto para quaisquer questões que se apresentem para as falas que estão sendo feitas. E, neste momento, eu convido o professor Dr. Pedro Aguerre, que é assistente especializado da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, para fazer uma fala. Muito boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a todos os que nos assistem no YouTube e no Facebook, mas muito especialmente a nosso mediador, Fábio Mariano, e a nossa reitora e vice-reitor que me antecederam, com todo o orgulho de pertencer a esta nossa universidade. Queria aqui fazer um registro muito breve de alguns aspectos do histórico que cercam o lançamento da Biblioteca Negra. Mencionar que ele vem de reivindicações dos estudantes e de reivindicações históricas do movimento negro, da luta social no Brasil, que é de que exista uma diversidade, uma equidade efetiva. E, no caso, o movimento importante da PUC, o Negraçô, trouxe uma pauta de reivindicações no início da primeira gestão da nossa reitora e, com a construção do GT da Inclusão, a partir de 2018, pudemos dar encaminhamento a essa demanda. De que maneira? O coletivo nos trouxe uma lista de títulos, nós verificamos o que já existia na biblioteca, o que não existia, por meio de um subgrupo étnico-racial, com a presença do próprio professor Amailton, da professora Mônica de Mello, dos representantes do Negraçô, e eu vou citar aqui Bárbara Mariano e a Naomi Quirino, fizemos um processo participativo para depuração, para a construção de uma lista. A biblioteca estudou, a gente verificou junto com a Prograde os planos de ensino para verificar títulos que careciam ainda serem incorporados e, com isso, formalizamos uma lista que foi passada ao nosso coordenador de bibliotecas, que me sucederá na fala, para a organização desse evento. E foi a partir da mudança de gestão e com a possibilidade de termos recursos oriundos do fundo de campanha, que esse recurso pode ser utilizado para aquisição da Biblioteca Negra, que ora se apresenta. Essa biblioteca incorporará títulos já pré-existentes dentro da biblioteca e também planos de ensino. Por quê? Porque se trata de novas epistemologias que são reivindicadas como fundamentais para a construção do conhecimento em quaisquer áreas. Inclusive, muitas vezes se circunscreve nas áreas de humanas, mas ele excede a todas as áreas, novas epistemologias, novos saberes que se incorporam na vida da sociedade. Assim, da mesma forma como nós temos o recorte racial nas cotas raciais da Fundasp na graduação, como temos os alunos prounistas e o compromisso da filantropia, as epistemologias negras e a diversidade dos olhares e das falas assumem uma grande importância. Então, é uma alegria que, por meio do GT da Inclusão, da PROCRC, e aqui eu faço um registro à memória do nosso saudoso Antônio Carlos Malheiros, já há 2 anos, ausente devido ao seu falecimento, homenageando ele, eu digo que é uma alegria muito grande abrirmos a Biblioteca Negra, feita num processo participativo e amplo, com todo o grupo que construiu esse processo, e agora, estes eventos que iniciam agora. Devolvo a palavra a Fábio Mariano, um abraço a todas e todos, muito obrigado.
Professor Pedro Aguerre, obrigado pelas palavras e pela lembrança do nosso querido e saudoso professor Antônio Carlos Malheiros, que foi um dos grandes e maiores incentivadores para que a gente pudesse hoje inaugurar a Biblioteca Negra e o selo Autorias Negras da EDUC São Paulo. Então, muito obrigado. Eu convido para fazer uso da palavra agora Pedro Maricato, que é gerente do Sistema de Bibliotecas da PUC São Paulo. Com a palavra, Pedro. Muito bem, obrigado, Fábio, pelas palavras. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de falar bem brevemente no que é que a biblioteca participou nesse processo e, basicamente, em como é que se acessa essa coleção nesse período. Tá, então, a biblioteca enxerga como extremamente importante a participação em um projeto como este, e a apresentação dessa coleção, além de afirmar valores indispensáveis aos dias atuais, como foi mencionado por todos os nossos professores, auxiliará os interessados a localizar e acessar um rol de obras produzidos por autoras e autores negros que contribuem, seja para o debate étnico-racial, seja também pela importância de suas áreas, a importância de suas obras às áreas epistemológicas em que produzem. As obras que fazem parte dessa coleção, elas estarão fisicamente distribuídas dentro dos demais, do restante do acervo que compõe a coleção disponível na Biblioteca do Campus Perdizes. Tá? E serão organizados, assim como o demais restante do acervo, por área de conhecimento e por assunto. Neste momento de pandemia, a biblioteca já está aberta à comunidade acadêmica, oferecendo empréstimos e devolução mediante agendamento, para que a gente garanta segurança a todos os envolvidos. Sendo assim, parte da coleção já está disponível no nosso acervo. Atualmente ela é composta por cerca de 70 títulos, mas a pretensão é naturalmente que ela abranja novas obras com o passar do tempo, assim como também passe a identificar obras pré-existentes em nosso acervo, né? Porque muito do nosso acervo, naturalmente, estariam dentro de critérios de abrangência aí que englobariam também, portanto, esses materiais já presentes no acervo. Eu vou, a partir desse momento, compartilhar minha tela com vocês. Se puderem confirmar se enxergam minha tela. Acredito que estão vendo a minha tela, correto? Sim? Correto, está na tela. Perfeito. Pessoal, então, acesso a esse conteúdo, tá? Por onde é que a gente faz? Tá? Como é que vocês podem, a partir desse momento, tanto conhecer todo o material que já compõe essa seleção de obras, assim como fazer pesquisa especificamente dentro dessa coleção. Tá? Na página inicial da PUC São Paulo, a gente tem lá o menu do lado direito superior, o Eu Sou PUC, e dentro desse link a gente tem o acesso à página inicial da biblioteca. Tá feito acesso a essa página, a gente pode ir direto ao catálogo da biblioteca, e que, naturalmente, contempla aí não só essa coleção, mas todos os outros materiais que fazem parte do nosso acervo. Na sequência, para um filtro específico dessa coleção, basta que vocês, aqui no menu Coleção, vocês acessem a opção, ou selecionem a opção Biblioteca Negra e busquem por um autor, por um tema, por um termo, enfim, desejado. Caso queiram conhecer todas as obras que nesse momento fazem parte, utilizem aqui um
aspas duplas, tá? E deem um pesquisar. Feito isso, a gente tem aí a então verificação de que, nesse momento, nós já contamos aí com 76 obras catalogadas que abrangem aí essa coleção. Tá? A partir desse momento, basta que vocês, caso queiram acessar esses conteúdos, verifiquem em exemplares se eles já estão disponíveis em nosso acervo para empréstimo e, se estiverem, basta que vocês cumpram os passos ali de solicitação agendada de empréstimos. Tá? Então, se o material pode ser emprestado e se ele está disponível no momento. É isso. Dito isto, devolvo a palavra ao Fábio e agradeço a todos. Obrigado, Pedro, pelas palavras e pela demonstração. Lembrando a todas, todos e todes que é possível a participação pelo chat do YouTube, que nós estaremos aí recolhendo quaisquer questões que vocês tenham. E convido agora para fazer o uso da palavra o diretor da EDUC, Tiago Pacheco. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita honra que representamos a EDUC, a editora da PUC, neste evento de hoje. É muito importante fazer o lançamento da nossa série Autorias Negras em conjunto com a Biblioteca Negra, porque, embora sejam iniciativas distintas, elas têm a mesma origem, o Grupo de Trabalho da Inclusão Social, que foi organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias lá em 2018, né? Foi no âmbito desse grupo que os coletivos apontaram a necessidade de termos em nossas bibliotecas obras de autoria negra. Como membro do GT da Inclusão, essa questão ficou muito presente para mim. E aí, em março deste ano, ao assumir a direção da EDUC, pensamos numa maneira de contribuir, né, para ampliar a oferta de obras dos espaços de publicação e do conhecimento que é produzido por autoras negras e autores negros. Dessa forma, a gente formatou a série, que durante a preparação deste evento, depois de um insight do professor Amailton, que vai fazer a conferência de hoje, ganhou o nome de Autorias Negras. Por meio desta série, pretendemos levantar obras de importância, sejam científicas ou de ficção, que eventualmente não tenham sido publicadas no Brasil ou estejam esgotadas, além de originais recebidos pela editora, de pensadoras e pensadores preferencialmente, mas não só ligados à PUC. A análise das obras se dará por um grupo curador de docentes e pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas de saber, todas e todos também participantes deste evento. São eles as professoras Mônica de Mello, do Direito, e Mirte Cruz, da Psicologia e Administração, os professores Amailton Azevedo, da História, e Jefferson Silva, da área de Tecnologia e Ciências Exatas, o pesquisador Fábio Mariano, da área de Direito e Ciências Sociais, e a pesquisadora e jornalista Rosane Borges, de Ciências da Comunicação. A EDUC agradece e está muito honrada com a contribuição destes nomes, não apenas pela produção científica, como pela relevante participação deles e delas no debate sobre a temática antirracista. Temos certeza de que este comitê curador dará força para a série Autorias Negras incentivar a publicação e expandir a visibilidade dos intelectuais negras e negros e sobre a temática, agregando elementos propícios ao debate e ao combate ao racismo estrutural na sociedade e ainda estimulando práticas inclusivas no próprio ambiente de produção e difusão do conhecimento. Passado este momento de lançamento, nós vamos passar a trabalhar com o comitê para dar início à série. E, fechando essa breve introdução por parte da EDUC, eu gostaria de agradecer à reitoria, em nome da reitora, a professora Amália, pelo apoio e pela confiança no trabalho, agradecer às participantes e aos participantes desses 3 dias do evento, às membras e membros da organização do evento, e finalizar agradecendo a equipe da EDUC, a Sônia Montoni, o Valdir Alves, o Gabriel de Moraes e o Ronaldo Decicimo. Por fim, desejo que todas e todos aproveitem esses 3 dias de evento. Obrigado, Tiago, pelas palavras, pelos agradecimentos, que se estendem a todas as equipes que têm se reunido sistematicamente
para pensar tanto a biblioteca quanto o selo Autorias Negras. Eu convido para fazer parte agora deste evento, fazer o uso da palavra, o discente Jorge Tarcha Neto, que vai representar o Centro Acadêmico 22 de agosto. Com a palavra, Jorge. Muito obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge Tarcha Neto e eu faço parte do Centro Acadêmico 22 de agosto, que hoje é gerido pela Reconvexo. Eu venho aqui representando todos os estudantes do direito nesse espaço de resistência que aqui compomos. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos organizadores desse evento, de lançamento de 2 projetos tão importantes como a Biblioteca Negra da PUC e a coleção Autorias Negras da EDUC. Saudamos também o coletivo Negraçô e todos os estudantes que levantaram inicialmente demandas como essa, permitindo o avanço que esses projetos refletirão na vida dos estudantes. Ações concretas vinculadas ao poder da ciência, do conhecimento e da cultura contra o racismo estrutural são instrumentos fundamentais à fortificação da luta decolonial. Sabemos da importância do conhecimento de autores e pensadores negros para o desenvolvimento de uma sociedade antirracista. E nos felicita muito, como estudantes, que a PUC São Paulo, nossa universidade, com um tamanho histórico de resistência e de progresso, esteja desenvolvendo projetos dessa relevância, imprimindo mais uma vez o seu caráter progressista e democrático. Acreditamos que esse evento de lançamento refletirá a importância dos projetos aqui apresentados e expressamos a honra que temos em participar ao lado de grandes nomes que farão sua exposição nesses 3 dias, explorando a necessidade da leitura de autorias negras para a luta antirracista. A ciência já foi fundamental para a construção do pensamento e de teorias racistas. Nós, do direito, de pronto lembramos das experiências de Lombroso, pai da antropologia criminal, ou nem indo tão lá atrás, o mito da democracia racial que reinava nas nossas universidades brasileiras. Entretanto, compreendendo a responsabilidade histórica e científica na contramão do sistema opressor que nos é imposto, a nossa querida Pontifícia inaugura hoje a Biblioteca Negra da PUC São Paulo e a coleção Autorias Negras da EDUC. Mais uma vez, é uma honra, enquanto 22, compor esse histórico evento. Queria agradecer muito a todos os organizadores e boa noite. Jorge, muito obrigado pelas palavras pontuais que você nos brindou hoje. Gostaria de dizer aos participantes que eles podem fazer perguntas e elas estão chegando e elas serão respondidas aqui ao final do evento. Para finalizar esse primeiro bloco de mesa de abertura, nós convidamos a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela PUC, Carla Cristina Teodoro, que também é membro do coletivo Neuza Santos. Com a palavra, Carla. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Obrigada, também quero agradecer por esse momento histórico, né? Essa biblioteca, dos autores e pesquisadores negros dentro da PUC. Dizer que é de suma importância estudar também autores e autoras negras, né? E que não está somente embasado numa visão essencialista, ou seja, numa crença que devemos ler somente alguns autores, mas é pensar que é irreal numa sociedade como a nossa, composta pela sua maioria de sujeitos negros, e somente ler um determinado número de autores. Então, esse é um grande passo que hoje, dentro da nossa instituição, nós avançamos para essa política antirracista, como bem disse também o Jorge, do 22 de agosto, né, que nós aí estamos aí avançando, como todos também organizadores que pensaram nessas autorias negras, nessa biblioteca, nós estamos avançando nessa questão desse mito da democracia, nessa política antirracista. Aqui também eu quero saudar os movimentos do Negraçô também, que iniciou também essa luta na concretização desta biblioteca, que iniciou primeiramente com o Negraçô, e depois nós fomos convidados também, junto com o 22 de agosto, o coletivo Neuza Santos, que é um coletivo de pesquisadores e pesquisadoras negras da pós-graduação, que nós vimos realmente essa realidade e essa necessidade de trazer também os autores negros para dentro da biblioteca da PUC.
O coletivo Neuza Santos, ele reconhece a importância desse passo, como eu disse, para uma educação antirracista, contínua e árdua. Aqui nós não vamos dizer nosso muito obrigada, mas nós vamos dizer até que enfim. Celebramos esses dias com os outros convidados também, nomes super importantes que estão conosco, né, nessa luta, nessa resistência, para que fosse concretizado essa biblioteca, essa obra hoje que dá início. Aqui nós agradecemos essa oportunidade e dizemos para você, venha junto conosco fazer parte dessa luta e dessa resistência. Obrigada. Carla, muito obrigado pelas palavras, que engrandecem o nosso evento, mas, sobretudo, a ação tomada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como foi bem lembrado nas palavras da reitora. Essa é uma ação que toda e qualquer universidade brasileira deveria tomar. Então, em nome da magnífica reitora e maior incentivadora desse evento para que acontecesse, eu gostaria de agradecer e encerrar esse primeiro bloco dessa mesa de abertura e passar a palavra ao doutor Amailton Magno Azevedo, chefe do Departamento de História, coordenador do SECAFRO, que vai falar sobre a importância de se estudar pensadoras e pensadores negros e negras no enfrentamento ao epistemicídio. É uma honra, com a palavra, professora Amailton. Boa noite, Fábio. Quero cumprimentar a reitoria, a Amália, cumprimentar o vice-reitor, cumprimentar as pessoas que me antecederam e que fizeram as devidas apresentações sobre este evento e o que ele significa. Essa biblioteca, como já foi comentado aqui, significa um passo importante nesse caminho de construção de um novo olhar, de uma nova maneira de se produzir conhecimento. Eu imaginava que teria um problema para desenvolver essa palestra, porque tenho que confessar que não é fácil você desenvolver uma ideia, escrever um texto em alguns poucos dias. Eu diria aí que no prazo de 2 semanas eu consegui alinhavar algumas ideias que eu vou apresentar para vocês. De qualquer maneira, eu agradeço imensamente a professora Mônica de Mello, que me fez o convite de fazer esta conferência de abertura. Acho que, Mônica, você acabou me dando um presente, porque eu acho que vou desdobrar esse texto que eu escrevi e que vou apresentar aqui hoje, né, em algo maior. Vamos ver se eu terei fôlego para fazer isso. Eu quero destacar, antes de iniciar a minha fala, destacar um pouco o empenho que os movimentos negros que nesta universidade, né, desde o final dos anos 70, estão buscando construir uma agenda em que torne mais visível e central a questão negra na universidade, mas um destaque especial, evidentemente, é esse movimento de jovens negros e negras que organizaram e reorganizaram o movimento de estudantes negros na universidade a partir de 2014, que foi o Negrasou. Muitos deles e muitas delas minhas alunas, né, e que me alegra muito saber que uma geração tão jovem preocupada com questões tão importantes que atravessam a sociedade brasileira, não é? Que é a questão da inconclusão da abolição na sociedade brasileira. Quero também destacar o empenho dessa atual reitoria, do qual tenho alguns amigos pessoais, como o próprio Fábio, né, que se empenharam, né, toda essa reitoria se empenhou nessa tarefa de incorporar a agenda de estudantes, professores, pesquisadores negros e negras dessa universidade, no sentido de repensar a PUC, né, de maneira mais plural. E no momento que a gente se depara com o retorno de extremismos ideológicos de ultradireita, que tem buscado bloquear o debate, o diálogo, a conversa,
um evento como esse dá uma pontinha de esperança, no sentido de que o diálogo, a ponte, a interlocução possa ganhar fôlego e voltar, né, à cena do protagonismo político na sociedade brasileira, né? Creio eu que esta é a nossa tarefa mais imediata, não é? Frear ou buscar atravessar esse momento, esse tempo bastante sombrio, que não temos apenas uma crise sanitária, mas temos algo que aterrorizou o século XX, né, que foram as ideias extremistas, e parece que agora elas retornaram com força. Elas não estão mais no subterrâneo da cultura política, pelo contrário, hoje elas estão no mainstream político, elas estão no centro, né, da própria política contemporânea. Então, agradeço e cumprimento por nós aqui encararmos esse desafio, né, de apostar no diálogo e apostar na interlocução, né, franca, honesta e aberta, em que a gente possa reconhecer quais são os problemas da sociedade brasileira. Autoria negra, por que estudá-la? É uma pergunta que requer, antes de uma ou mais resposta, uma definição sobre o que seria a autoria negra. Se eu considerar algo circunscrito na geografia e na tradição, a resposta parece um pouco óbvia. Parece ser todo aquele ou aquela nascido na África, compartilhando um conjunto de valores e estilos de vida, um conjunto de valores e estilos de vida. Ainda que se considere a África uma casa negra, e que bom que assim seja, a resposta centrada na geografia e nos costumes parece ser uma armadilha, considerando estar as pessoas de cor negra espalhadas pelo mundo, do Oriente ao Ocidente, do Sul ao Norte, cultivando os mais diferentes costumes e estilos de vida, configurando o que eu posso chamar de negritudes multifacetadas e globais. Sendo assim, parece um convite pensar que o próprio Ocidente é uma experiência impregnada de valores africanos, como diria o escritor afro-americano Richard Wright, ou o escritor afro-britânico Paul Gilroy, quando afirma ser o Atlântico Negro uma faceta do próprio Ocidente, mas uma antítese a esse mesmo Ocidente. Lembrando a música Tradições de um Povo, de Caetano Veloso, quando considera o negro o criador de milagres no coração do extremo Ocidente, a assertiva de Gilroy e Richard Wright e a provocação de Richard Wright não parecem exageradas. Sigamos. As pesquisas na área de história e outras humanidades nos avisam, por exemplo, da autoria negra na chamada filosofia grega pré-socrática, onde a Etiópia teria sido também um espaço de sua irradiação. Neste mesmo compasso da presença africana no mundo e no Ocidente, teríamos o pensamento cristão impregnados por autores africanos, a exemplo de Tertuliano, Minúcio, Félix, Cipriano, Comodiano, Arnóbio, Lactâncio e ainda, talvez, o mais conhecido, Santo Agostinho. Na literatura e músicas europeias modernas, a autoria negra assume concretude nas trajetórias como George Paul Graham Bridgetower, foi amigo, parceiro de composição de Beethoven, que era filho de um homem afro-caribenho, e Alexandre Dumas, que recentemente a França considerou o maior escritor francês do século XIX, e para quem não tem conhecimento, Alexandre Dumas cultivava um Black Power maior do que o meu e que era um escritor filho de uma haitiana, ambos do século XIX. E ainda, toda uma massiva presença negra no Ocidente, desde os séculos trágicos e catastróficos do escravismo moderno e as migrações contemporâneas do século XX e XXI. Entretanto, ainda que eu tenha aqui instado a pensar a autoria negra sob o prisma de uma história em conexão, pensando as relações entre África e o Ocidente, entre África e o mundo, nos é possível pensar nas criações endógenas do próprio continente. Sob o prisma da historiografia africana, autores como Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Joseph Kizerbo, Elikim Mbokolo, nos alertarão sobre o protagonismo africano. Esses autores traçaram perspectivas anticoloniais ao afirmarem ser a África o berço da humanidade, definido por Diop como a anterioridade africana, e ainda a anterioridade civilizatória ao dizer ser o Egito influenciador do mundo greco-latino. Tese polêmica, evidentemente, mas sustentada por esse autor
nos anos 50, quando fez a sua defesa de doutorado na França, por volta de 1952, 53, e que depois resultou na publicação do seu livro Nações Negras. Tratam também sobre culturas e sociedades africanas edificadas ao longo da história da África, rastreando estados, cidades e sociedades agrárias, a exemplo dos estados do Ghana, Songhai, Mali, Sokoto. Por exemplo, o estado de Sokoto, no século XIX, tinha uma população estimada em torno de 20 milhões de pessoas, o que desconstrói qualquer tentativa de afirmar, né, aquelas sociedades africanas como sociedades tribais. Ou cidades como Ilé-Ifé, mais antigas que Lisboa, Paris, né, uma cidade do século VI, por exemplo. Sob o ângulo do letramento, a autoria negra encontra vestígios no continente? Falar em autoria negra conduz, inevitavelmente, nosso olhar a pensar a dimensão do registro gráfico. Seria ela uma experiência relacionada à assinatura, ou então uma cultura livresca? A partir desse prisma, o filósofo congolês Valentim Mudimbi indica que os primeiros autores africanos são do século 6 e 7 a.C., como Antar e Abu Lama. No entanto, sob a influência dos estudos africanos e afrodiaspóricos críticos do colonialismo acadêmico, pode-se conceber a oralidade como um conhecimento precioso na fundação de sociedades africanas. Para o mesmo Mudimbi, essa experiência oral tradicional dos africanos negros remonta à própria fundação das comunidades humanas. Algo que Anthony Appiah não só admite, como também sugere pensar a oralidade como um conhecimento antigo, longevo e duradouro. Ao conceber a oralidade uma forma de autoria negra, faço uma outra pergunta. Seria razoável avalizar as artes, danças, músicas sob este prisma? Se seguirmos a sugestão do ensaísta negro Edouard Glissant, da Martinica, tudo leva a crer que sim. Diz ele que foi por meio da dança e da música, as expressões mais significativas da vida negra nas Américas e substituta da retórica como algo valorizado no Ocidente, que nós negros forçamos a nossa entrada na modernidade, ainda que seja uma experiência dissonante, discrepante à própria modernidade europeia. Foi por meio das artes, das danças, das músicas e também das práticas religiosas que forçamos e elaboramos, né, estilos de vida muito específicos na contramão do colonialismo europeu, em que pese toda a experiência trágica desse colonialismo, com escravidão, apartheid, segregação e a própria experiência colonial. Tenho dito que a música pode ser o meio mais poderoso e vigoroso de afirmação da nossa dignidade humana na história da diáspora. O filósofo negro Cornel West afirma que a música e o esporte nos impediram de descer até os esgotos, ainda que as ideologias supremacistas e nazistas tenham proposto a escuridão como o único mundo possível. O capoeirista babalorixá, ensaísta e que foi diretor da Biblioteca Nacional, Muniz Sodré, ao se debruçar sobre o circuito África-Brasil, centrou a atenção nos modos de vida dos iorubás e concluiu que a base do seu pensamento seria a alegria. Portanto, para este autor, seria a alegria uma forma de autoria negra. O escritor negro James Baldwin nos ensinou que não foi pela via do rancor que afro-americanos, ele está pensando particularmente nos Estados Unidos, construíram suas vidas. Para este autor, se por esta via fosse pela via do rancor, muito provavelmente os afro-americanos teriam desaparecido. Então, se tomarmos Muniz Sodré aqui, que diz ser a base do pensamento nagô, a alegria, e tomarmos James Baldwin lá, que diz que não foi pelo rancor que os negros americanos reinventaram-se, né? Porque se fosse, muito provavelmente teriam desaparecido, podemos considerar isto também uma autoria negra? E que fica, evidentemente, aqui uma sugestão para a nossa conversa depois da apresentação. Como se pode notar até aqui, são muitas as portas e caminhos que levam à autoria negra. Diante dessa complexidade, qual o caminho a ser adotado?
talvez aquele que ainda não abordei e o farei agora. O caminho das ideias políticas e artísticas negras do século XX, como o Harlem renascense, o negrismo cubano, o indigenismo haitiano, a negritude, o pan-africanismo e o movimento negro brasileiro. Em linhas gerais, esses movimentos artísticos e políticos do século XX fizeram renascer a ideia de África e negro como potência e presença, negro como humano e sujeito da sua história. Uma perspectiva absolutamente avessa ao olhar colonial. O debate inaugurado por estes movimentos se arrastou ao longo do século XX e continua a tangenciar o debate sobre a negritude no século XXI. De qualquer forma, sob o prisma desses movimentos, é negro todo aquele que reivindica para si este lugar e esta identidade. Portanto, negritude é mais uma reivindicação política que biológica ou geográfica. Desses movimentos, concentro-me em dois, o da negritude e o movimento negro brasileiro. Muito se fala do esgotamento da negritude, porque tal ideia teria aprisionado a pessoa negra à sua cor, quando esta deveria reivindicar a sua humanidade. Os precursores da negritude, como Aimé Césaire, Leopoldo Senghor, Leon Damas, afirmavam ser tal ideia algo provisório, finito, como algo que contrastasse ao nazismo, como algo que contrastasse as ideologias supremacistas, como algo que contrastasse a eugenia, né? Então, a ideia de negritude que emerge na década de 30 é como um projeto teórico, uma construção, um construto teórico que pudesse contrastar com a era da catástrofe que a Europa viveu. Guerra, genocídio, extermínio, colonialismo, escravidão, etc. Então, portanto, afirmar-se negro seria uma espécie de esperança diante de um mundo distópico como aquele, né, vivido na primeira metade do século XX. Eles foram homens daquele período, né? Inclusive estiveram no fronte de batalha, prisioneiros dos nazistas, como foi o caso do Leopoldo Senghor. O que importa para esses autores é que a negritude seria algo finito, provisório, porque a condição humana antecederia a própria declaração da ideia de negro. No meu caso, poderia-se duvidar desse meu apego ao substantivo negro. De fato, não é algo que traduz a humanidade dos povos de pele escura e marrom, mas a afirmação da negritude no contexto pós-colonial ainda se faz necessária. E cito um dos seus autores maiores. Em 1987, por ocasião da primeira Conferência Hemisférica dos Povos Negros da Diáspora, Negritude, Etnicidade e Culturas Negras nas Américas, realizada em Miami, Aimé Césaire, um dos construtores do conceito de negritude, fez um balanço do movimento do qual foi um dos fundadores. Em seu conhecido discurso sobre a negritude, configura o empreendimento como uma reflexão sobre o destino do homem negro no mundo moderno, e como tal, uma das formas de humanismo criadas pela história. Esse gesto propicia inicialmente uma tomada da consciência da diferença como memória, como fidelidade e como solidariedade. Mesmo admitindo suas inquietações com o termo negritude, Aimé Césaire foi convencido naquela conferência, ocorrida no final dos anos 80 em Miami, que ela ainda repercutia na realidade, e sem dúvida nenhuma era uma necessidade profunda, inegável, segundo o próprio Aimé Césaire. Pode-se, nesse sentido, considerar a autoria negra articulada a esse debate da negritude. O que, por sua vez, atribuiu o protagonismo histórico aos negros e negras do presente e do passado em qualquer continente e cultura, considerando os africanos com suas histórias na África, bem como a de seus descendentes na diáspora. O autor que vos fala se reconhece nessa tradição. Sou eu um homem, filho de uma família, filho de Clara Eunice Azevedo, uma mulher negra, portanto negro, porque assim quero e desejo. Falar em autoria negra significa também falar um pouco de mim. Este eu que se quer negro é uma construção situada na vivência universitária desta universidade, desde 1993. Foi nesta universidade que aprendi ser o que quero, convivendo com outros estudantes, professores e pesquisadores negros que por esta universidade passaram. Lembro com imenso carinho
de Erlane Silva, o qual já fez a sua passagem, talvez o mais apaixonado leitor de Dostoiévski e Malcolm X que eu conheci nos corredores dessa universidade. Nunca vi ninguém tão apaixonado por esses dois autores como Erlane Silva, que era alguém que residia aqui no bairro da Brasilândia, na Zona Norte, e que tinha um amor profundo pela PUC São Paulo, pelos professores da PUC São Paulo. Ele se reconhecia na PUC São Paulo porque a PUC São Paulo propiciava que ele pudesse expressar as suas leituras sobre Dostoiévski e Malcolm X. Ou então de Wilson Matos, hoje professor na Universidade Estadual da Bahia, e que me ensinou a ser um pouco baiano. De Acácio Almeida, que já foi professor dessa universidade, e que atualmente é pró-reitor das ações afirmativas na Universidade Federal do ABC, e que me ensinou, talvez foi o meu grande professor sobre África. Quando eu comecei a dar aula nessa universidade em 2008, e me foi incumbido a disciplina de História da África, naquele momento ainda era muito difícil acessar textos sobre África no Brasil, meados da década de 2000 do século XXI. Na década de 90, muito mais difícil. E foi o professor Acácio quem indicou livros, né, artigos, textos que contribuíram muito para as minhas primeiras aulas nessa universidade. E Salomão, que também foi aluno dessa universidade, músico, ator, escritor, dramaturgo, que me fez retornar à música quando imaginava esta não mais me pertencer. Justifica a lembrança destes meus amigos, porque influenciadores na minha formação como alguém que se fez atento à questão negra no Brasil. Foi na relação com os acadêmicos e artistas negros da PUC São Paulo que aprendi que havia uma memória de luta negra nesta universidade desde o final dos anos 70, com a fundação do Grupo Negro da PUC. A passagem do Abdias do Nascimento, que foi deputado, senador da República, que também passou por essa universidade, em 1983, da fundação do NEAFRO, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que era um grupo de estudantes negros, do qual eu fiz parte, que se reunia na biblioteca, e que, naquele momento, final dos anos 80, eu ingressei no NEAFRO no início da década de 90, os únicos livros que nós tínhamos acesso sobre a história da África eram apenas os 2 volumes do História Geral da África, que hoje você, com um clique, acessa os 8 volumes. No início dos anos 90, a gente conseguia acessar apenas esses 2 volumes, porque era caro, era difícil, era raro você encontrar livros sobre a história da África no Brasil naquele momento. Então, o NEAFRO, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, foi e que mantinha uma interlocução, né, com a universidade, propondo a agenda de inclusão social de alunos negros e negras, né, junto à reitoria, à Fundação São Paulo, por exemplo. Sem esquecer os desdobramentos e avanço da agenda desta movimentação negra na PUC nos anos 80 e 90, na constituição do Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, o CECAFRO, do qual eu faço parte, fundado em 2004, e nos novos ativismos negros de 2010, da década de 2010, como Negra Sou e Neuza Santos. Passo agora a me referir sobre o que considero ser o paradigma da autoria negra na contemporaneidade, o movimento negro brasileiro. Olhando em retrospectiva, constata-se uma multifacetada movimentação negra ao longo do século XX. Desde imprensa, fundação de partido político como a Frente Negra Brasileira, né? Agremiações culturais como escolas de samba, como terreiros de candomblé, né? Mas foi na década de 70 que uma virada de página na história do movimento negro brasileiro ocorreu. Uma geração de ativistas e intelectuais engajados na crítica da desigualdade racial e da violência contra negros no Brasil. Motivos centrais do surgimento do movimento negro unificado contra o racismo e a discriminação racial que ocorreu nesta cidade, São Paulo, em 1978. Interessa-me reforçar a narrativa que o MNU inaugurou em meados da década de 70 e que ecoa, creio eu, nos dias de hoje nos mais diferentes MNs organizados pelo país. MNs aqui, leia-se Movimentos Negros. Uma narrativa que questionou e ainda questiona a inconclusão da abolição e o racismo antinegro.
Seus desdobramentos impuseram aos negros uma condição de subalternidade. A escritora e jornalista Isabel Wilkerson, que é uma escritora negra afro-americana, acabou de publicar um livro que ela deu por título Casta, a origem do nosso mal-estar. Segundo ela afirma que existe o que ela mesma chama de um sistema de casta nos Estados Unidos, que naturalizou o lugar dos negros na subalternidade. Para Isabel, esse sistema criou raízes na sociedade americana desde o século XVIII e a escravidão seria a pedra de toque desse modelo. Impossível não pensar o Brasil quando a situação se revela semelhante do ponto de vista racial, né, e dessemelhante do ponto de vista histórico, por razões aqui que eu não vou me ater, porque senão eu me desviaria do foco, né? Mas o modelo de escravidão nos Estados Unidos é um e o modelo de escravidão no Brasil é outro. Lá são pequenos plantéis, aqui grandes plantéis. Lá puritanismo que extermina os tambores dos iorubás, e aqui como que os africanos tomam imagens, elementos da religião cristã, católica, para refundar, né, suas práticas religiosas. Eu disse que não ia dizer, e acabei dizendo, mas vou me conter e parar aqui. Tal sistema de castas, segundo a Isabel, colou na pele negra o estigma da inferioridade, servilismo, preguiça e irresponsabilidade. Estigmatizado pela sua aparência, o negro e negra brasileiros tiveram que tocar, contando com a própria sorte, suas vidas no pós-abolição. Emparedados pelo racismo, foram empurrados para a miséria, abandono, esquecimento e degradação social. Essa interpretação sobre a inconclusão da abolição e do racismo antinegro foi obra de ativistas, professores, pesquisadores, políticos e artistas. Lembro alguns: Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Abdias do Nascimento, Milton do MNU, Gevanilda Santos, Luísa Bairros e Sueli Carneiro. Esses atores e atrizes sociais fizeram agonizar a ideia de um Brasil mestiço, harmônico e sem problema de racismo. Questionaram a ideologia da democracia racial, porque essa obra nunca passou de mito, ainda que almejasse se chegar a ela. De fato, o Abdias do Nascimento expressou esse desejo. Nós não vivemos uma democracia racial, mas é nela que nós queremos chegar. Fundaram outra perspectiva, deslocando-se do prisma eurocêntrico do luso-tropicalismo, que, durante décadas depois da publicação do Casa Grande Senzala, publicado para dezenas de línguas, imperou enquanto perspectiva de interpretação do Brasil, né, e impregnou o olhar dos nossos historiadores, historiadoras, dos nossos acadêmicos, particularmente na área das humanidades. Né? Essa perspectiva luso-tropicalista, da harmonia dos contrários. Né? A perspectiva dessa geração do movimento negro continua a ecoar nos dias de hoje, ainda que se considere alguns avanços, como a fundação da Fundação Palmares, em 1988, a eleição de pessoas negras para cargo público no período da redemocratização nos níveis municipal e estadual, considerando a esfera executiva, e federal, quando se trata da legislativa, a promulgação da Lei 10.639, que obriga o ensino de História da África e História e Cultura Afro-Brasileira de 2003, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial pelo Parlamento Federal em 2010 e a Lei de Cotas aprovadas pelo STF em 2012 e 2016. Os desafios continuam enormes, apesar desses avanços. Quando se consulta os dados sobre renda, educação, trabalho e moradia, percebe-se uma dívida com a população negra. A segunda abolição é um projeto urgente. Para um país com imensa maioria negra, esse acerto de contas significa não só justiça, mas uma política de reparação. Esta seria a nova utopia negra no século XXI. Esse debate sobre a escravidão, sobre a reparação no Brasil, ele guarda duas posições centrais. Os que são contrários e os que são favoráveis. Os que são contrários se opõem porque julgam que a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente miscigenada, então seria muito difícil você reparar, né, pessoas negras. Portanto, uma perspectiva centrada no luso-tropicalismo, de escamotear os nossos problemas de raça e de racismo. A segunda perspectiva, que apoia políticas reparatórias, apoia pelas seguintes razões. Porque o Brasil é o país
que teve a escravidão mais longeva das Américas. E, recentemente, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que foi organizada na cidade de Durban, em 2001, na África do Sul, na carta, na declaração final da conferência, considerou o colonialismo e a escravidão como um crime contra a humanidade. Portanto, políticas reparatórias deveriam ser elaboradas para reparar a África, os africanos e os seus descendentes na diáspora. Por esta razão, os defensores da reparação defendem porque a escravidão aqui se constituiu num crime contra a população negra brasileira. E que é, sim, possível encontrar negros, não só porque a polícia sabe quem mata, mas porque uma nova narrativa orgulhosa, bonita, poética da negritude emergiu com estes movimentos negros da década de 70 para cá, que vai repercutir nas artes, vai repercutir na música, a exemplo dos blocos afro da Bahia, como Olodum e Leaê e outros, a exemplo das músicas negras jovens e urbanas, como o rap e o funk, esse desejo orgulhoso, poético e bonito de ser negro. Então, para os defensores da política de reparação, é sim possível, na medida em que há uma consciência de altivez, de orgulho negros, já consolidada no imaginário social de boa parte da população brasileira, que é a maioria do país, tá certo? 55% da população brasileira se considera negro ou descendentes de negros, que o IBGE chama de pardos. Portanto, aí seria uma questão importante para se pensar, do ponto de vista da autoria, esse processo de reparação. Então, por que estudar autores negros? Qual a importância de se estudar autores e autoras negras? Como um movimento de reparação da memória, como um movimento de reparação e ajustes de contas, né? Com conhecimento que foram desperdiçados, com conhecimentos que foram ignorados, com conhecimentos que foram tidos, lidos, considerados absolutamente desimportantes para a civilização humana, e que hoje esses autores africanos e autoras africanas, como a Aimé Césaire, diz que a ideia da refundação da humanidade terá que passar necessariamente pela África. E quando ele fala em refundação da humanidade, ele está falando a partir de um determinado momento histórico, que era o colonialismo. Mas os efeitos do colonialismo ainda repercutem na nossa era, não é? Então, portanto, parece que as ideias do Aimé Césaire ecoam e estão muito vivas no nosso momento contemporâneo. A ideia de nos refundarmos, a ideia de estabelecermos novos parâmetros de convivência em que possamos, se não exterminar ou eliminar o racismo, que nós possamos, né, criar instrumentos, dispositivos da sua presença. Então, para o Aimé Césaire, não é possível se não passarmos pela África. Então, eu encerro a minha conferência justificando, né, a ideia de autoria negra como um movimento de reparação da própria memória. Muito obrigado. Professora Mailton, que honra minha ser seu contemporâneo. Diria que poucas vezes a gente tem a possibilidade de ter uma aula sobre autoria, que eu sempre digo que é um tema raro e caro, porque poucas pessoas conseguem pontuar da forma como você fez, de uma perspectiva que fale sobre a existência negra, sobre a existência do povo negro, que combata aquilo que foi chamado de afropessimismo, né, em terror ontológico pelo Calvin Warwick. Diria assim que é uma alegria de fato poder te ouvir. Também, ao lembrar do terror ontológico, é possível que eu lembre aqui falando sobre o Ensinando a Transgredir, sobre a necessidade que a gente tem de tomar a língua do opressor para que a gente possa falar com os nossos. E para que
pessoas negras, intelectuais negros e negras, indígenas, quilombolas, possam criar a contralíngua que vá desestabilizar um modelo que é um modelo hegemônico. Então, eu fico realmente aqui feliz com a possibilidade de te ouvir aqui de maneira tão incisiva, tão enfática e tão necessária numa data importante para a PUC, como hoje, de inauguração da Biblioteca Negra. Muito obrigado. Nós não tivemos perguntas até o momento, mas a gente está recebendo aqui pelo chat várias parabéns pela conferência, pela fala, e várias pessoas têm dito aqui que tem expressado o desejo de que a Biblioteca Negra cresça cada vez mais, que as obras sejam difundidas, parabenizando as ações da Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos, a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. O Marcos Vinícius fez um comentário aqui, parabéns à comunidade da PUC São Paulo por este ato concreto para o antirracismo, por epistemologias negras potentes em nossos espaços universitários, comunitários, públicos e privados. Axé. Durante a sua fala, já que não tem perguntas, eu só vou fazer um comentário aqui muito rapidamente. Você trouxe a memória aqui de um movimento que começou nos anos 90, na década de 90, que foi quando eu entrei na PUC São Paulo, em que tinha você ainda como aluno, a Ruth, o Wagner, o Rodney, o Acácio, que estava em pós-graduação, e que fazia surgir a ideia daquilo. Certa vez o professor Acácio comentou tão bem, que era dotar a gente de um orgulho de ser negro e poder andar de cabeça erguida dentro da universidade, como nos ensinou a professora Josildete Gomes Consorte, em uma das falas dela, e que agora é a nossa professora emérita. Vale lembrar que a PUC São Paulo sempre se organizou por meio de núcleos de pesquisa, o INANA, o CECAFRO, o grupo de estudos de Direito e Gênero da faculdade, vem incorporando as suas disciplinas, as suas bibliografias, uma literatura que é uma literatura que fala e que cria a contralíngua, porque ela fala de pessoas negras, ela fala de mulheres, ela fala de LGBTs. E essa sua lembrança dos anos 90, daquela luta de lá, e que agora se concretiza por meio da Biblioteca Negra e do selo Autorias Negras, me faz dizer que a PUC São Paulo, por meio dos seus professores, funcionários, estudantes, dos seus grupos de pesquisa, criaram uma contralíngua, neste momento, para dizer que a autoria... Eu sempre me lembro de uma filósofa italiana chamada Luisa Muraro, que ela fala que a autoria, junto com a professora Norma Teles, antropóloga brasileira, diz que a autoria é aquilo que doa sentido, aquilo que faz crescer porque vem do verbo augere, né? Então, é aquilo que funda. E por tudo isso que você falou, então a PUC está fundando uma nova forma de se pensar as autorias, que não podem mais se corromper a um pensamento tido como hegemônico aí. Então, muito obrigado. Eu queria dizer para as pessoas que quiserem, ainda podem fazer questões, apresentar perguntas. O Vinícius, vou aproveitar então agora que eu estou lendo aqui a do Vinícius, e diz o seguinte, Availton: o senhor sente que mesmo com a Lei 10.639, ainda falta caminhar muito para esse ensino efetivo, tendo como protagonista os negros e negras? E uma segunda pergunta: a partir da formação desta biblioteca, como se dará a aplicação prática dessas epistemologias nas pesquisas, nas aulas de graduação, pós-graduação e práticas de extensão da PUC São Paulo? Eu vou começar pelo fim, Amailton, enquanto você vai falar da Lei 10.639, para falar de uma iniciativa da PUC São Paulo, por meio da Pró-Reitoria de Graduação e também da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
que criaram disciplinas específicas na universidade, que não dizem respeito a um curso, mas a toda universidade, da qual os alunos são contemplados com temas de diversas áreas do conhecimento, e dentro dessas áreas, de maneira interdisciplinar, onde se pode estudar as questões relacionadas ao racismo, ao feminismo, as questões de gênero, as questões de diversidade e inclusão, e assim por diante. Então, essa é uma das ações, mas vale sempre a pena dizer que todas as ações, elas devem e são sempre coletivas. É por isso que eu comecei esse evento aqui lembrando que da ação coletiva nós partimos também para uma organização que é institucional, porque responder a uma prática antirracista, ela diz mais do que o grupo de pesquisa, muitas vezes. Ela diz a uma organização que a própria universidade deve fornecer, e nesse aspecto a PUC tem feito isso. Eu devolvo a palavra para o professor Amailton. Se tiver mais questões aqui, a gente vai dialogando. A palavra. Mãe, vem aqui, rapidinho. Eu quero mostrar a autora que me fez. Ela está aqui se escondendo, está correndo de mim. Ó, essa é a autora que me fez, minha mãe. Prazer. Dona Clara Eunice. Clara Eunice, bem-vinda a PUC São Paulo. Te agradece pelo filho. Obrigada. Essa é uma grande autora. Não sei se para vocês, para mim é. É uma grande autora. Eu vou então começar. A Lei 10.639, eu acho que foi no campo da educação, particularmente duas áreas avançaram muito nesse debate, que foi a história e a literatura. A geografia correndo ali por fora, mas, sobretudo, a literatura e a história avançaram nesse debate e levaram isso para a sala de aula, enfim. E que é resultado daquela geração lá de ativistas, pesquisadores negros, né, dos anos 70, dos anos 80, que já em 1982 a Abdias tinha proposto um projeto para se estudar a história do negro no Brasil, na Câmara Federal. Na década de 90, esse projeto retorna, né, no parlamento, e os anos 80 e os anos 90 foram muito importantes para o movimento negro brasileiro, ou os movimentos negros brasileiros. Até aquele momento, os movimentos negros no Brasil falavam sozinhos, falavam entre si. A Frente Negra nos anos 30, a Imprensa Negra nos anos 20, 30, 40, essas organizações, as escolas de samba falavam. Nos anos 80 e nos anos 90 que a gente nota a emergência do que a gente pode chamar, assim, de uma geração de negros que vão passar pela universidade. Então, digamos assim, essa experiência de passagem pela universidade contribuiu muito, né? O ativismo orgânico nos movimentos sociais, seja em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Salvador, né? A ideia de consciência negra é fundada no Rio Grande do Sul, em 1971, pelo movimento negro gaúcho, para se contrapor ao 13 de maio, enfim. E encontrou também alguns aliados importantes, que foram os chamados setores progressistas da sociedade brasileira nos anos 80 e nos anos 90. E, finalmente, este movimento negro não falou mais sozinho. Encontrou relativos aliados, que seriam esses setores mais progressistas da sociedade brasileira, que estava saindo da ditadura, questionando ditadura, enfim. Esses setores mais progressistas se tornaram, digamos assim, potenciais aliados, e que vão incorporar essa agenda, né, do movimento negro, né, e portanto, fortalece, digamos assim, essa agenda. Então, você tem um avanço. Quais são os limites? Demorou, talvez seja agora, no século XXI, particularmente na última década que passamos, que esses setores progressistas entenderam que, apesar de ter incorporado a agenda negra no debate, a questão da representação, da visibilidade, do poder negro ainda era e é muito tímido, né?
dentro dos movimentos ou das organizações dos setores progressistas da sociedade brasileira, né? Estou falando progressista para ver se eu consigo fugir dos bolsomínios, que eles devem estar aí atentos, caçando comunistas, né? E eu provavelmente sou um alvo deles. Enfim, essa espécie de autocrítica que os setores progressistas estão fazendo hoje, né, é algo que o movimento negro fazia, sobretudo nos anos 90 e na década de 2000. Ainda que incorporando a agenda do movimento negro, pouco espaço de visibilidade para a população negra era dado, né, nas instituições partidárias, sindicais, universitárias, e das próprias empresas, né? Muito recentemente também que as empresas vão incorporar esse debate, as chamadas corporações vão incorporar esse debate da diversidade, enfim, que é o tema corrente hoje em dia. Então, eu vejo, não de maneira pessimista, a Lei 10.639. Eu vejo como um avanço significativo, porque não é a primeira vez, né? O Estado brasileiro reconhece que havia racismo. Em 1994, 5, 6, quando organiza um grande seminário, o Ministério da Justiça vai organizar um grande seminário para debater racismo no Brasil, né? E a Lei 10.639 é o segundo movimento do Estado brasileiro em colocar na sua agenda a questão racial brasileira, do ponto de vista de buscar reparar, né, aquilo que a abolição não fez, não é? Inclusive, isso repercute na própria posição que o Brasil tomou na Conferência de Durban, em 2001. O Brasil assumiu uma posição lá. Qual foi? O Brasil vai, sim, promover políticas públicas de reparação à população negra brasileira. E uma dessas políticas é a própria Lei 10.639, como a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, demarcação de terras quilombolas, construção de monumentos que lembrem a história dos negros e negras no Brasil, praça, estátua e outros monumentos, né? E também a ideia de reparação mesmo em espécie, né? Esse é um debate que está posto aqui na África, nos Estados Unidos, né? E na própria Europa. Essa semana que passou, a Alemanha e a Namíbia estão para firmar um acordo em que a Alemanha vai pedir perdão pelo primeiro genocídio praticado no início do século XX contra populações tradicionais, os Namas e os Hererós, que hoje estão no território namíbio, né? Esse acordo está para sair agora, nesse mês ou no mês de junho, né? A Alemanha vai reconhecer que ela praticou um genocídio, a Alemanha vai reconhecer que ela inaugurou isso na África e não foi com o Hitler. Hitler só deu continuidade a algo que o colonialismo já estava fazendo. A Aimé Césaire dizia aí, qual é o Holocausto Negro? O Holocausto Negro é o colonialismo, né? Porque os métodos que os nazistas praticavam na Europa eram praticados pelas potências europeias na África e na Índia. A Aimé Césaire dizia isso. Negros e indianos já tinham vivido o Holocausto antes mesmo do Holocausto vir à tona, né? Então essas políticas, esse debate sobre reparação tem ganhado força no nosso mundo mais contemporâneo. E recentemente, em 2015, houve um seminário internacional sobre reparação aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E duas organizações importantes da sociedade brasileira firmaram uma parceria, que foi a OAB e a Organização pela Libertação do Povo Negro no Brasil, que é uma organização negra, de movimento negro. Eles firmaram uma parceria de buscar rastrear quais famílias no Brasil edificaram fortunas com dinheiro da escravidão. Eu sei, porque vi, tenho bibliografia sobre isso, que a família do Oswald de Andrade é uma família, o Oswald de Andrade herdou uma fortuna que foi construída durante o período escravocrata no Brasil. Ele vai torrar o dinheiro da família, o Oswald de Andrade, mas um dinheiro que adveio do trabalho de escravizados e escravizadas.
Então, qual é a responsabilidade agora da sociedade civil? O Estado, né, o poder público, o movimento negro, os movimentos negros, intelectuais, antirracistas, negros e brancos, passaram a pressionar as instituições públicas, né, a promover políticas de reparação e de igualdade racial. E qual é a responsabilidade da sociedade civil, né? Empresas, nós sabemos que bancos como o Santander construíram seu capital com dinheiro de escravidão, né? Então, qual é a responsabilidade da iniciativa privada, da sociedade civil? E essa parceria entre a OAB e a Organização pela Libertação do Povo Negro quer fazer uma pesquisa em que se busque rastrear quem são as famílias no Brasil, né, que detêm fortuna que advém da escravidão, né? E o que vamos fazer? Esse é um novo debate, né, que temos que colocar. Aliás, o debate da reparação no Brasil, desde os abolicionistas negros, como André Rebouças e outros, né, de que a herança da escravidão iria marcar profundamente a população negra no pós-escravidão. Nos Estados Unidos, os Panteras Negras, nos anos 60, vão exigir dos Estados Unidos reparação, já que os Estados Unidos reparava os judeus vítimas do Holocausto em Israel. A Alemanha, a mesma coisa. A Alemanha e os Estados Unidos enviaram milhões e milhões e milhões de dólares, que tornou Israel uma potência na região. Então, os Panteras Negras se perguntavam, se reparou o povo judeu, por que não o povo negro? Então, os Panteras Negras vão fazer essa exigência nos Estados Unidos. Aqui, esse movimento vem desde os abolicionistas, mas nos anos 90, com a formação recente e de uma nova narrativa do movimento negro, esse debate voltou à tona. E alguns resultados concretos, como a Lei 10.639. Agora, se você me perguntar, os professores e as professoras estão aplicando a lei em sala de aula? Aí eu não tenho essa resposta para você. Isto requer pesquisa, né? E uma pesquisa ampla, de âmbito nacional, né? Para saber se a lei está sendo aplicada aqui no Capão Redondo, na periferia sul da cidade de São Paulo, e na capital do Acre, né? Por exemplo, né? Em Rio Branco. Então, essa é uma resposta que eu não posso te dar, porque senão eu vou ficar fazendo especulação, achismos. Não sei se todos os professores e professoras aplicam a lei, mas o fato da lei existir e disto ter se disseminado, né, no imaginário social brasileiro já é um avanço importante. Como acessar a biblioteca, como usar a biblioteca, como que isso será, também é uma resposta muito difícil de dar, né? Vai depender muito aí da comunidade universitária, do seu corpo de docentes e discentes, de se envolverem nesse bonito projeto, que já não é mais projeto, é uma realidade, que é essa biblioteca negra, né? Obrigado, professora Mailton, aí, pela resposta. Queria dizer aqui que a Liliane Braga fez uma menção aqui de que importa lembrar contextos históricos e políticos da qual surge a Biblioteca Negra da PUC São Paulo, partindo de estudantes negros e de professoras Josildete Gomes Consorte, Antonieta Antonati, Enio Brito, fundadores do SECAFRO. É importante, de fato, fazer essa lembrança, Liliane, e lembrar também de outros professores que têm incorporado as suas disciplinas, as suas discussões, mas, sobretudo, as suas práticas pedagógicas, ações que visem descolonizar o nosso olhar sobre o próprio conhecimento daquilo que tem sido produzido dentro da universidade. Também vale lembrar que, junto com a professora Josildete, professor Enio, Maria Antonieta Antonati, temos a professora Terezinha Bernardo, a professora Carla Cristina, que coordenam grupos como o INANO, Observatório do Racismo, a professora Silvia Pimentel, que tem feito um trabalho junto à Faculdade de Direito, e que merecem ser lembrados como aqueles e aquelas que estão aí dando um salto na prática pedagógica dentro dos seus cursos, dos seus programas, das suas pesquisas, e assim por diante.
Eu gostaria muito bem lembrado. Desculpa, Fábio, de interromper. A Liliane lembrou de pessoas importantíssimas. Na minha conferência de abertura, eu comentei sobre o Secafro, né? Da importância da fundação do Secafro, e das pessoas que se envolveram na fundação do Secafro. Aliás, Liliane, que era para ser minha orientanda de doutorado, né? E acabou sendo da Maria Antonieta, porque eu tinha acabado de entrar no programa de pós-graduação, não podia ainda orientar doutorado, mas obrigado pela lembrança, Liliane. Um abraço. Nós agradecemos aí a participação de todos e todas no chat. Lembramos que foi disponibilizado um link, um formulário para que os alunos e alunas preencham, que é um formulário de presença no evento. Queria dizer que nos próximos dias nós contaremos com mais 2 eventos, dia 25 e dia 26. O primeiro evento, no dia 25, chamado Autorias Negras, Sujeitas e Sujeitos de Conhecimento, Conduzindo Saberes Afrodiaspóricos, que contará com a presença da doutora Rosane da Silva Borges, doutora Lucinéia Rosa dos Santos, doutora Mirte Tânia de Souza Cruz, e doutor Jefferson de Oliveira Silva. No dia 26/5, o tema Autorias Negras, Feminismos Negros, Articulando Gênero e Raça, contará com a professora Djamila Ribeiro, a mestre Cimeia Mello, a doutora Mônica de Mello, e terá aí a mediação da Maria Carolina Oliveira. Vale lembrar que todos esses eventos estarão disponíveis pelo YouTube, pelo Facebook, para que possam ser acessados aí pela comunidade acadêmica. Não há mais perguntas aqui. Imagino, portanto, que a gente possa caminhar para os finalmente deste evento, agradecendo a presença de todas as pessoas que estiveram aqui durante todo este tempo, acompanhando o debate, multiplicando essa ação, e pedindo para que divulguem junto à comunidade universitária uma ação que é uma das ações mais importantes tomadas nessa comemoração dos 75 anos da PUC São Paulo. Quero muito especialmente agradecer o professor Amailton Magno Azevedo, que aceitou prontamente o convite e nos brindou com essa conferência que nos faz pensar. Mais do que pensar, nos faz agir. E, ao agir, faz com que a gente mude o nosso olhar sobre as nossas práticas cotidianas, do ponto de vista individual, coletivo e institucional. E, por isso, em nome da magnífica reitora da PUC São Paulo, agradeço novamente a presença de todos e todas, e encerramos esse evento Autorias Negras no dia de hoje, contando com a presença de todos vocês. Muito obrigado.